Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso programa Gestão da Água no Brasil, Histórias e Histórias, ou como a gente prefere até chamar, Gestão da Água no Osso. A ideia do programa é exatamente essa: resgatar a história da gestão de recursos hídricos no país, valorizar a história e também mostrar experiências e entrevistar amigos e amigas que têm muito para nos contar de gestão da água no osso, ou seja, na prática. O programa Gestão da Água no Osso faz parte, é, Chicão, né, que tu está chegando, faz parte de um projeto maior, né, uma espécie de projeto guarda-chuva que a Mônica e eu criamos e que chama Águas de Todos. Não? Este programa faz parte do projeto Água de Todos. Mônica. O Águas de Todos, ele tem, assim, a intenção, né, de colocar à disposição de quem se interessar tudo que nós aprendemos ao longo da nossa vida profissional e pessoal também. O objetivo, então, do programa é dar valor à história da gestão da água no Brasil a partir das histórias e das histórias contadas por seus atores e mostrar experiências de gestão na prática, no osso. E o nosso convidado de hoje tem muitas e boas histórias para contar. Nos episódios que nós conversamos com a Aparecida Vargas, um dos temas que surgiu nas entrevistas, porque com a Aparecida foram duas, um dos temas que surgiu foi a questão dos consórcios. Ela citou dois, né? O PCJ e o consórcio Santa Maria Jucu, no Espírito Santo, PCJ em São Paulo. Pois hoje nós vamos conversar com vocês sobre o PCJ, famoso PCJ. E com quem que nós poderíamos conversar sobre o PCJ, se não fosse com Francisco Carlos Castro Laos? É assim, Chicão, que se pronuncia? Seja muito Não, bem-vindo ao pode. nosso programa. É Laós mesmo, e Chicão está ótimo, já está excelente. Ou Chicão do PCJ, como eu sou conhecido, né? Tá bom. Gratos a você, Paulo Paim, a Mônica, pela oportunidade. É uma oportunidade única, né? Por quê? Porque nós do sistema temos que dialogar, principalmente nesse momento que eu julgo um momento histórico. Então, eu parabenizo vocês pela iniciativa e agradeço a oportunidade. Chicão do PCJ, seja muito bem-vindo ao programa Gestão da Água no Osso. Nós vamos começar pelo princípio. Quem é o Francisco Carlos Castro Larroz? Será que eu falei certo? Falou corretíssimo. E Legal. esse Laós é espanhol também, porque eu tenho dupla nacionalidade, né? Ah, Inclusive, é? Castro é da minha mãe, Laós é do meu, Laós é da minha mãe e Castro do meu pai. Eu sou registrado no sistema espanhol também, né? Mas, resumindo, Mônica, respondendo a sua pergunta, eu vou fazer uma Uhum. coisa que em congresso a gente detesta, Hum, que é aqueles currículos extensos. Mas eu montei um currículo e no final dele eu vou dizer quem eu sou. Ou uhum. seja, eu sou o que o Paulo Paim está aí, é outro. Nós somos Hum. hidrossauros, ou hidrodinos, como a própria querida Aparecida Vargas já disse, né? E agradeço ela ter lembrado o meu nome. Eu vou fazer uma leitura rápida do meu currículo, porque no meu currículo tem as novidades das nossas participações e até de algumas participações inéditas, né? De coisas que poucas pessoas não sabem onde surgiram essas coisas, né? E eu vou contar agora que eu tive o prazer e a honra de participar de algumas coisas dela. Então, Francisco Carlos Castro Laós Chicão, natural de Catanduva, São Paulo, ou seja, eu sou da bacia do Rio Turvo Grande e fiz uma transposição de bacia para o PCJ, tá? E aí me apaixonei pela região hidrográfica do PCJ, por uma piracicabana. Hoje eu tenho, com muito orgulho, uma filha piracicabana e estou aqui há alguns anos, né?
Eu sou Uhum. engenheiro civil, formado em 1982 pela Escola de Engenharia da Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba, conhecida como EEP-FUMEP. Sou professor na EEP-FUMEP há muitos anos e coordenador de curso de pós-graduação Lato Sensu em Infraestrutura em Saneamento, até a atualidade. Lecionei até 2022 no nosso curso de pós-graduação em Gerenciamento dos Recursos Hídricos, tendo sido coordenador, aí, Paulo Paim, vem um pouco da tristeza e saudade, né? Fui coordenador ou melhor, fui apenas professor do curso de gerenciamento até 2021. Aí nosso querido e saudoso e também hidrossauro, Luiz Roberto Moretti, resolveu nos deixar. E aí eu assumi a coordenação do curso em 2021 e 2022, tentando, né, substituir o insubstituível Luiz Roberto Moretti. O Moretti, Mônica, não sei se você conheceu, ele era do DAE, secretário Uhum. executivo dos comitês, inclusive quando ele nos deixou, ele era secretário executivo dos comitês PCJ, membro do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, muitos anos, e de grandes contribuições para o sistema, né? Então, participei da campanha Ano 2000, Redenção Ecológica da Bacia do Rio Piracicaba, que oficialmente iniciou em 1984, que fez enterro simbólico do Rio Piracicaba e que deu origem à campanha Ano 2000, que levou à criação do consórcio em 1989. Então, eu sou, quando era estudante ainda, um dos sonhadores da criação do consórcio. Tá? Uhum. Bom, eu sou coordenador de projeto do consórcio PCJ desde 1991, ou seja, o consórcio foi fundado em 89. Eu ajudei a criar o consórcio, mas fiquei de fora, porque eu estava fazendo mestrado. Em 91, entrei no consórcio através de processo seletivo público. Né? Então, verifique que já faz 30 anos alguma coisa que eu estou no consórcio. Uhum. Entrei como coordenador de projetos, que eu sou até hoje, de 10 programas da entidade, eu coordeno 5, e sou atualmente também o secretário executivo. Né? Contribuí na elaboração do estatuto da fundação do primeiro Comitê de Bacias de São Paulo, o Comitê PCJ Paulista, e também fui o primeiro autor do primeiro plano de bacias do Comitê PCJ. Viu, Paim? Em parceria com o saudoso e querido Luiz Roberto Moretti e com o colega Aldérico Demarque, do consórcio da época. Foram 3 pessoas que fizeram o primeiro plano de bacias do PCJ e você está falando com uma delas. Né? Que Bom, legal. isso foi em 1993, viu, Mônica? Está bem Uhum. longe da sua data de nascimento, mas nós já estávamos fazendo alguma coisa por aí, né? Contribuir na implantação, essa é uma novidade que pouca gente sabe, da primeira experiência do programa, do projeto de pagamentos por serviços ambientais. Eu comecei minha participação em 1997, que é o projeto Conservador das Águas em Extrema, que se transformou na primeira experiência de PSA do Brasil. Uhum. Inclusive, temos uma publicação, né? Tudo que eu vou falar aqui, quem desejar, www.agua.org.br, que é o site do consórcio. Nós temos uma biblioteca virtual que tem todos esses livros, né? Um deles é que Ah, conta a história legal. que conta a história do primeiro PSA no Brasil, que as pessoas pensam que ele nasceu do nada. Nós ficamos de 97 até 2000 e pouco, tivemos que ajudar a ANA a criar um programa na ANA, né? Que o produtor de águas que abrigasse esse programa para a gente poder oficializar a nossa primeira experiência de PSA, né? Que muita gente não sabe, às vezes pensa que as coisas nascem do nada, não. Você às vezes tem que Aham. criar um programa num organismo nacional ou internacional para poder viabilizar o seu projeto, né? Participei também, esse é um dos grandes orgulhos que eu tenho, né? Que eu tenho mestrado em gerenciamento de recursos hídricos e várias especializações em recursos hídricos, saneamento, educação ambiental, que é meu grande orgulho. Eu participei da primeira aplicação de educação ambiental voltada ao gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil. Aqui no PCJ, em 94, uma parceria
com a França, e também em 2002 lançamos um livro, né? Em 2002, é o primeiro livro sobre educação ambiental voltado ao gerenciamento dos recursos hídricos. E qual é a realidade, viu, Mônica e Paulo? Hoje nós temos 150 mil alunos por ano e o projeto é autossustentável, tá? E existe desde 1994 e temos, inclusive, na sede do consórcio, uma casa mais sustentável, em parceria com a ANEEL e com a CPFL, uma casa extremamente sofisticada, altamente tecnológica, direcionada. Quem quiser visitar também no www.agua.org.br pode fazer uma visita virtual nessa casa, que é uma casa que estimula o uso racional da água e da energia elétrica, né? Legal. Bom, eu sou um dos fundadores de um tal de um Fórum Nacional dos Comitês de Bacias, Ah, em 99, que teve um primeiro presidente aqui presente, o famoso Paulo Paim, né? Eu tive a honra, foi lá em Ribeirão Preto e eu estava lá, sou um dos fundadores, né? que Bom, legal esse resgate aí também. estou fazendo essas lembranças todas. Hidrossauro é isso, né? É, Eu, e aí nós, né, que ajudamos, eu vou contar depois ao longo da entrevista, ajudamos a sair a 7663/91, que foi a política dos recursos hídricos de São Paulo, mas nós ajudamos também na criação, na formatação da 9433/97. E ninguém sabia que ela existia. Aí o consórcio PCJ captou um recurso no Fundo Nacional do Meio Ambiente com a ASEMAI, Associação Nacional de Saneamento, e eu coordenei esse programa e nós rodamos 12 estados brasileiros, inclusive o seu Espírito Santo, com apoio do consórcio Santa Maria Jucu, e o Rio Grande do Sul também estivemos lá, divulgando a 9433. Então, eu coordenei o primeiro programa, em 97 e 98, divulgando a política nacional dos recursos hídricos. Pouca gente pensa também que as pessoas souberam, né? Paulo Paim, eu fiz um jogo de slides em 97 sobre a 9433 e ele vem sendo usado no Brasil inteiro até hoje, não mudaram, rapaz. A única diferença é que mudaram a tecnologia, né? Antes era retroprojetor, agora são slides. Mas são os mesmos slides que o Chico Laós, o Chicão, montou lá em 97, quando ele saiu divulgando para o Brasil afora 9433. Incrível. São as mesmas linhas, os mesmos conteúdos, seguindo aquela batidinha de sempre, né? Bom, eu participei da fundação da REBOB, da Rede Brasil de Organismos de Bacias, em 1998. Fui presidente da REBOB também, até 99, o Paulo Paim. Depois o Lupercio assumiu o posto e está lá até hoje. Aí o Lupercio virou... Eu fui o último presidente da REBOB antes do Lupercio, né? Eu ajudei também na criação da RELOB, Rede Latino-Americana, e sou hoje o Vogal brasileiro. O que é o Vogal brasileiro? Eu sou representante do Brasil frente à Rede Latino-Americana de Organismos de Bacias. E nós vamos ter um encontro, né, da RELOB junto com a BRH Hidro, né, que vai ser agora em novembro, ok? Então, nós vamos ter, que vai ser o Fórum das Américas, e a RELOB vai estar presente, e pretendemos também. Também ajudei na fundação da RIOB, Rede Internacional de Organismos de Bacias, lá em 94. Sou até hoje conselheiro da RIOB, né? Participamos da WWC desde 2009, Conselho Mundial da Água, né? Sou atualmente conselheiro, e também participo desde 97 da ASEMAI, Associação Nacional de Saneamento. Eu não parei ainda, gente, vou continuar contando aqui. Participante, muitos anos, do CNRH, Conselho Nacional dos Recursos Hídricos. Desde 2003, o consórcio continua com vaga no CNRH, no segmento da sociedade civil. Eu coordeno as ações do consórcio, nós participamos de praticamente todas as câmaras técnicas, mas quem nos representa hoje é o Marco Antônio Santos, né? Nós tivemos que dividir as tarefas para dar conta das agendas, né? Eu fui o diretor-presidente da Agência de Águas PCJ, que foi a primeira agência de bacias aqui do PCJ, de 2006 a 2010. Só que antes disso eu tive que providenciar uma coisa, né? Junto com o consórcio.
Em 99, nós criamos a cobrança voluntária pelo uso dos recursos hídricos. E o Gerson Kelma gostou da nossa cobrança voluntária, utilizou todas as nossas bases e implantou em 2003, no Paraíba do Sul, a primeira cobrança oficial em domínio da União, né? Então, você vê que eu faço parte, viu, Mônica, da Arca de Noé, né? Da parceria com Matusalém, e a gente foi participando dessas construções. Atualmente, né, eu fui diretor-presidente da Agência de Águas PCJ, que se transformou depois em Fundação Agência de Bacias PCJ, e atualmente eu participo, só que como conselheiro do Conselho Deliberativo da Fundação Agência de Bacias PCJ. Estou terminando, Paulo Paim. Sou membro dos comitês PCJ também, né? Ajudei a escrever o Estatuto, primeiro plano de bacias, e continuo membro. Escrevi em 2020 um relato importante sobre os 25 anos do CNRH, dentro de uma publicação nossa que fala do Fórum Mundial da Água 2018. Nós acrescentamos o capítulo 18 e fizemos uma retrospectiva histórica dos 25 anos do CNRH. E agora, encerrando, sou hidrossauro e maluco pela água, que é meu apelido. Meu apelido nacional é Maluco pela Água. E quem quiser saber o que significa isso e toda a história de origem do consórcio PCJ, dos consórcios intermunicipais, no www.agua.org.br tem 2 livros chamados Malucos pela Água. Volume 1, que eu sou coordenador e autor de alguns capítulos, que conta a história da campanha no 2000 Redenção Ecológica, que deu origem ao consórcio e tudo mais. E o volume 2 conta a história de todo o sistema de gerenciamento dos recursos hídricos, iniciando pelo consórcio. Esse é de minha autoria. Ambos estão, juntamente com dezenas de livros, na nossa biblioteca virtual, né, do consórcio PCJ, onde eu sou autor. Eu sempre dou um jeitinho, vou, Paulo Paim, de escrever no mínimo um capítulo no livro, sabe? E o Murilo Santana, que é o nosso gerente de comunicações, fica louco comigo, mas eu sempre dou um jeitinho, no mínimo um livro eu escrevo. Bom, eu fiz um relato histórico, vocês perceberam que eu quase repassei a Política Nacional dos Recursos Hídricos desde a sua fundação. E agora estou à disposição para as perguntas que vocês vierem fazer sobre consórcios, tá? E vocês mencionaram 2 consórcios importantes, mas teve um terceiro consórcio igualmente importante que atuou conosco no início, que é o consórcio do Rio, da Bacia Hidrográfica do Tibagi, região de Londrina, no Paraná, com o nosso querido, não sei se você lembra dele, Paulo Paim, Marcelo Mafra, atuante Marcelo Mafra. Foram esses 3 consórcios que foram, né, somados. Depois veio o Pomba, que a nossa querida Aparecida muito participou, né? E outros consórcios importantes, mas esses 3 fizeram o tripé. Consórcio PCJ, o Santa Maria Jucu e o Tibagi, do Paraná. Pronto, agora, depois disso tudo, perguntas. Chicão, a apresentação do Chicão é a própria história do sistema, né? Chicão, que bom. Deixa eu te perguntar uma coisa, que é exatamente assim, o Comitê PCJ, né, que tu te referiste, e o consórcio PCJ. Quem nasceu primeiro e a relação entre os dois é modelo, né? É modelo no país. Fala um pouquinho para a gente disso, quem nasceu primeiro e como é que se dá essa relação consórcio, comitê de bacia? Quem nasceu primeiro foi o consórcio PCJ, que na realidade chamava-se Consórcio Piracicaba e Capivari. Isso em 1989, a Bacia do Jundiaí foi incorporada no ano 2000, uma mudança estatutária foi incorporada. Na realidade, foi assim, o Rio Piracicaba, que cruza a cidade de Piracicaba e outros municípios extremamente importantes, né? O Rio Piracicaba é formado na cidade de Americana, da junção do Jaguari com o Atibaia, né? O Atibaia que passa por Campinas, por vários municípios, e o Jaguari que passa por Bragança Paulista e outros importantes municípios. E aí, em Americana, que eles unem as águas, formando o Piracicaba, indo até na sua foz, no Rio Tietê, aqui em Barra Bonita, tá? No reservatório de Barra Bonita, onde Tietê e Piracicaba unem suas águas. O que aconteceu é que foi anunciado aqui para a região do Rio Piracicaba
que estava sendo construído grandes reservatórios nas nascentes do rio Piracicaba. E já existia um grande problema com a qualidade das águas aqui. Então, a população entrou em pânico. Isso são nos anos 70, que as construções começaram em 73, 74, com previsão de conclusões entre 83 e 84. A população ficou desesperada, fez o enterro simbólico do rio, com caixão de defunto e tudo. Posso encaminhar fotos para quem desejar ver. Foi um movimento forte, mas foi um movimento diferenciado de qualquer outro movimento da sociedade. Ao invés da sociedade simplesmente lamentar, ela se organizou. Ela utilizou do Conselho Coordenador das Entidades Civis aqui de Piracicaba, que fazia parte da Associação de Engenheiros, e todas as demais entidades, inclusive a Escola de Engenharia de Piracicaba, onde eu estudava na época e leciono até hoje, né? E esse movimento redundou numa publicação que chama Campanha do 2000, Redenção Ecológica da Bacia do Rio Piracicaba, que tinha 32 problemas e 32 soluções. O problema número 19, falta de um organismo que organizasse as ações dos municípios, que dialogasse com o governo do Estado, com a União, que ajudasse na criação da governabilidade, que tudo que nós tínhamos na época, né, era o Código das Águas de 1934, nós não tínhamos uma política de recursos hídricos no Brasil. Então, a população, na reivindicação número 19, era a necessidade da criação, e era dito de uma autarquia intermunicipal, porque se pensava numa entidade que pudesse captar recursos do exterior. Tanto é que o consórcio PCJ chegou a aprovar uma carta consulta ao COFIEX com 550 milhões de dólares para ampliar a disponibilidade da bacia. Então, a intenção era criar uma autarquia intermunicipal para que pudéssemos, através dessa autarquia intermunicipal, organizar não só o que acontecia na cidade de Piracicaba e cidades próximas, como o que a gente chama hoje dos 76 municípios pertencentes na região hidrográfica do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que são, na realidade, 3 bacias hidrográficas que estão muito próximas e têm em comum que uma faz transposição da água para a outra e as 3 são afluentes do rio Tietê na sua margem direita. Então, essa é a proximidade do PCJ. Então, o PCJ são 3 bacias hidrográficas. Então, na época, pensou-se em criar essa autarquia. Então, a Associação de Engenheiros, Escola de Engenharia de Piracicaba, Conselho Coordenador, começaram a subir rio acima, indo até Bragança Paulista e Jundiaí e os outros municípios, fazendo a sensibilização para essa necessidade. E faltava um documento. Aí o DAE nos deu um presente, né? O presente que o DAE nos deu foi em 83, o primeiro plano de bacias do Brasil, que é o plano de bacias do Rio Piracicaba, plano de gerenciamento dos recursos do Rio Piracicaba. Mas era um documento de mais de 1000 páginas. É a história do EIA-RIMA, né? Era o EIA. Como que você vai levar um EIA com 1000 páginas para a sociedade? Aí os professores da Escola de Engenharia de Piracicaba, eu ajudei a carregar a pasta deles, nós transformamos essas 1000 e poucas páginas em 63 páginas. E com essas 63 páginas, foram mantido diálogo com 30 municípios e, finalmente, em outubro de 89, 11 desses 30 municípios criaram o Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba e Capivari. Quem muito nos ajudou nessas discussões foi o CEPAM, que era um órgão de planejamento do governo do Estado, e que ele vinha inspirando as prefeituras a criarem cooperativas para comprarem máquinas de terraplanagem para fazer a manutenção das estradas rurais, na figura de consórcios intermunicipais. Então, o CEPAM veio nos ajudar e nos avisou também de uma experiência, que é o primeiro consórcio de fato do Brasil nessa área, que infelizmente não prosperou. Mas a pessoa que criou esse consórcio nós conhecemos, Mário Mantovani, que se consagrou na SOS Mata Atlântica.
Então, o Mário Mantovani criou um consórcio aqui, pertinho, da nossa bacia hidrográfica, na bacia hidrográfica que cruza do Jacaré-Pepira, da região de Jaú e outros municípios. Eles criaram um consórcio intermunicipal fantástico. Só que era o seguinte, um prefeito emprestou a secretária, o outro emprestou a sala, o outro o veículo. Quando precisava alguma coisa, eles se cotizavam e compravam. Na primeira mudança de prefeituras, fechou o consórcio. Ah, Fechou. Primeiro o consórcio nasceu morto, foi o NAT morto, que foi o consórcio do Jacaré-Pepira, que teve à frente a grande liderança brasileira, né, que criou a SOS Mata Atlântica e o programa de despoluição do Rio Tietê, Mário Mantovani. Aí nós pegamos o estatuto, passamos para o CEPAM, e o CEPAM, então, disse o seguinte, para que isso não acontecesse, primeiro, teria que pagar para participar. Então, foi estabelecido um valor financeiro significativo por prefeitura, sendo que a maioria do recurso era para investimento e a parte menor era para o custeio. Mas qual o custeio? Para a criação de uma equipe técnica e administrativa, que entraria por processo seletivo público, e queria ter um plano de trabalho bianual e tocar as suas ações. Bom, isso foi em 89. Tinha pessoas maravilhosas no DAE São Paulo, ligado à BRH Hidro, ou à BRH da época, né? Flávio Terra Bart, que estava concebendo a 7663, discutindo com o deputado Silvio Martini. E aí o consórcio PCJ entrou com tudo, já em 89, se articulando com outras organizações, organismos de bacia, ainda em formação na época aqui no estado de São Paulo, e nós conseguimos fazer uma série de inclusões de artigos na 7663, tá? Inclusive, só lembrando, a 7663, ela considera oficial os consórcios intermunicipais, que às vezes as pessoas falam que os consórcios não fazem parte do sistema. Não, eles fazem. A 7663 estimula, inclusive, a criação dos consórcios intermunicipais como membros do sistema, tá? E depois a 9433 repete isso, né? Nos seus artigos 51 e 52, né? Então, tem pessoas que dizem que os consórcios não fazem parte. Não, eles são oficiais do sistema. Tanto são oficiais que o consórcio PCJ é membro do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos. Isso é um equívoco, porque às vezes as pessoas mencionam. Não, os consórcios fazem parte do sistema, sim. Então, continuando, nós, então, né, ajudamos a criar a 7663. E nas disposições transitórias da 7663, dizia que em 120 dias deveriam ser criados 2 comitês de bacias, que tinham sido já decretados como críticos ou de estresse hídrico crônico. Ou seja, na estiagem não tem água suficiente para o abastecimento das suas populações, setor produtivo, enfim. Estresse hídrico crônico. Tem pessoas que não sabem, mas só lembrando, viu? O PCJ tem menos disponibilidade hídrica do que o Oriente Médio. A disponibilidade hídrica de estiagem do Oriente Médio é 450 metros cúbicos por habitante ano. No PCJ é 400, tá? Só para vocês sentirem. O PCJ acabou avançando muito para não morrer de sede. Foi uma questão de sobrevivência. Ou ele implantava um gerenciamento de recursos hídricos extremamente eficiente, ou ele não teria como, hoje, com 5.800.000 habitantes, né, dar sustentabilidade hídrica e econômica. É o terceiro parque industrial do Brasil, quarta maior região de consumo da América Latina, maior centro tecnológico da América Latina. Como é que você conseguiria dar sobrevivência para uma região dessa, com 5.800.000 habitantes, se não tivesse um gerenciamento dos recursos hídricos, que eu diria quase perfeito? Eu já estive lá na Suíça ganhando um prêmio por causa disso, viu, Paulo? O quase perfeito, então nós pegamos o segundo lugar do mundo, não pegamos o primeiro. Se ele fosse perfeito, nós teríamos conquistado o primeiro lugar, tá? Então, continuando. Então, nós tínhamos 120 dias. Foram criadas 2 comissões, uma dos municípios, coordenada pelo consórcio PCJ, e pelo seu primeiro coordenador geral. Na época, não chamava secretário executivo.
que é uma figura que participou muito do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, diretor da GEVAP, que é o João Jerônimo Monticelli. Então, o João Jerônimo Monticelli, geólogo, que foi por 8 anos coordenador do consórcio, esteve no consórcio por 10 anos, mais 2 anos como consultor. João Jerônimo se articulou com outros entes, né? E o que acabou acontecendo? O João coordenou o segmento dos municípios e a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo coordenou o segmento do Estado. E aí nasceu o Estatuto do consórcio PCJ paulista. Os 120 dias estabelecidos em dezembro de 91 acabaram virando novembro de 93. Então, quem coordenou pelo segmento do Estado foi a gloriosa Stella Gondestein. Então, Stella Gondestein coordenou pelo governo de São Paulo esse grupo e o João Jerônimo pela região aqui, né? Então, o consórcio PCJ, Paulo Paim, é de 89 e os comitês PCJ de 1993. E o consórcio, quando foi criado os comitês PCJ, ele não participou diretamente como membro. Nós acabamos sendo convidados a participar em 1997. Só que nunca deixamos de participar, que nós participávamos através do presidente, que o presidente do consórcio sempre foi um prefeito. Então, quem estava na presidência delegava para a equipe técnica do consórcio participação nas câmaras técnicas, propostas. Então, o consórcio sempre foi parceiro dos comitês, ocupando oficialmente a vaga em 1997. Depois teve aquela, né? Na sequência, criou-se o PCJ de domínio da União, que a gente chama de PCJ Federal, e, na sequência, criamos o PCJ Mineiro, que a gente chama de PJ. Somando os três, o fantástico e genial Luiz Roberto Moretti encontrou o jeito de fazer com que os três funcionassem de maneira conjunta, por isso, comitês PCJ. Então, quem nasceu primeiro? Consórcio PCJ. E depois veio a sequência dos comitês PCJ. E o consórcio PCJ, desde 89, já começou a entrar em articulação com o Estado do Espírito Santo, que estava também na formação do Santa Maria e Jucu, Estado do Paraná, esses consórcios intermunicipais voltados ao gerenciamento dos recursos hídricos, que nós nos intitulávamos de organismos de bacias, tá? Então, nós começamos a nos articular. E, em 1992, em Piracicaba, houve o que a gente chama de divisor das águas do sistema de gerenciamento. Houve a etapa Piracicaba e São Paulo, um seminário coordenado pelo DAE, Fundap e consórcio, que reuniu praticamente representantes de todos os países da América Latina, vieram representantes da bacia do Ruhr, na Alemanha, trazer toda a experiência da Hoferband, que é a maior agência de bacias do mundo. Veio o representante da agência Sena Normandie também apresentar. E da publicação dessa semana de debate sobre recursos hídricos e meio ambiente, que está também no www.agua.org.br, é que pensou-se, então, na criação do primeiro comitê de bacias e pessoas como Oscar Cordeiro, estavam no DINAS, estavam presentes aqui, Flávio Terrabate, todas essas pessoas que despontaram fortemente na Associação Brasileira dos Recursos Hídricos, na ABS, em outras instituições fortes como a SEMAI, estavam presentes nessa semana de debate sobre recursos hídricos e meio ambiente de 1992, com a presença da França e Alemanha, e aí, a partir daí, o sistema decolou. Então, não conta para ninguém, mas eu também fui um dos coordenadores desse seminário. Tá? Tive a honra de dividir a coordenação com Flávio Terrabate. É claro, sob orientação de João Jerônimo Monticelli, que era meu inteligente e continua inteligente chefe. Chicão, nem me fala do Terrabate, que depois, o dia que eu for entrevistado, eu vou contar uma história pessoal da relação com o Flávio. Chicão, eu vou mexer um pouco aqui no nosso roteiro de entrevista e aproveitar, né? Vou adiantar uma pergunta, depois a Mônica fica com duas seguidas.
para entender melhor assim. E eu vou ser mais rápido, tá? Eu vou responder em 30 segundos agora. Tá. Chicão, assim, para quem está nos assistindo entender bem, existiu, né, primeiro o consórcio PCJ, depois foi criado o comitê e, num determinado momento, o próprio consórcio passa a ser membro, né? O consórcio, quem conhece um consórcio sabe que tem uma ação pragmática, né? O comitê de bacia, formulador de política. E no meio da tua fala, né, ao longo da tua fala, tu citaste a agência que foi criada, né? E aí cabe a pergunta é a seguinte: por que que o consórcio não é a agência do Comitê PCJ? Por que que vocês foram obrigados a criar mais uma agência? Explica para nós isso. Excelente pergunta, Paulo Paim. Inclusive, ela responde um dos gargalos do Sistema Nacional. Tá? Então, por, o que aconteceu? Né? Nós caminhamos para a criação da cobrança. O Rio Piracicaba ele nasce em Minas, então ele é domínio da União. Mas ele tem o Rio Jundiaí, que é de domínio do Estado, que tem nascente Foz, no estado de São Paulo, e tem o Rio Capivari, que é de domínio do Estado. Então, no PCJ, nós temos domínio do Estado e domínio da União. Quando o Paraíba do Sul implantou a cobrança, né, corajosamente, né, parabéns a Gerson Kelmo e todos que tomaram a iniciativa pela ANA, em 2003, né, nós aprovamos, no mesmo ano, a criação do Comitê Federal PCJ, com presença de toda a cúpula da ANA aqui, e assumimos o compromisso de implantar a cobrança no PCJ. Só que no estado de São Paulo, entendeu-se, né, o governo, que a legislação, a 7.663, não era suficiente para criar a cobrança. Necessitaria de leis complementares, que acabaram sendo aprovadas em 2005. Já a política nacional, ela permitia a implantação da cobrança. Então, o Comitê de Bacias aprovou, em 2005, a implantação da cobrança nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, no domínio da União. No domínio da União. Tá? Então, a cobrança que passou a ocorrer a partir de 2006 foi no domínio da União. E aí o que aconteceu? Aprovamos isso ao final de 2005 para começar a funcionar a cobrança em 2006. Não existia tempo hábil para se criar uma agência de bacias nesse prazo. Como o consórcio PCJ tinha implantado em 99 a cobrança voluntária e tinha experiência em 10 municípios da aplicação dessa cobrança voluntária, que estava em curso de 99 até 2005, o comitê, baseando-se no artigo da 9433, que diz que uma entidade sem fins lucrativos pode exercer as funções de agência de bacias temporariamente, né, um organismo de bacia, como um consórcio intermunicipal, o Comitê PCJ fez um convite para o consórcio. Consórcio, você aceita ser, de acordo com a política nacional, a Agência de Águas, que é o nome que se dá pela política nacional, para os comitês PCJ implantar a cobrança federal a partir de janeiro de 2006. E aí nós aprovamos, né, um contrato de gestão com a ANA por apenas 2 anos, porque o consórcio PCJ aceitou isso provisoriamente até que se criasse uma agência definitiva. Tá? E aí o que aconteceu? Esses anos se passaram e não foi possível essa criação. Depois o consórcio PCJ, porque nós tínhamos uma outra preocupação, que era implantar a cobrança no domínio do Estado. E aí o que aconteceu? Nós trabalhamos a lei de São Paulo e a partir de 2007 começou a cobrança no Rio Jundiaí e no Rio Capivari, de domínio do Estado. Só que nós não poderíamos, pela política 7663, exercer as funções de agência para os rios de domínio do Estado de São Paulo. Ela aceitaria uma figura de fundação ou aceitaria que o próprio DEE exercesse as funções de agência. E foi isso que foi feito. O consórcio firmou uma parceria com o DEE e, a partir de 2007, o consórcio continuou gerenciando os recursos da cobrança no domínio da União e o DEE
gerenciando os recursos arrecadados no domínio do Estado e fazendo a gestão conjunta. Quem pleiteava o recurso, o usuário que pleiteava o recurso, não sabia se ele iria receber através do FEIDRO, que seria do domínio do Estado, ou através da Caixa Econômica Federal, que era coordenado pelo consórcio. Nós fazíamos isso por uma questão de prioridades internas, nós fazíamos esse gerenciamento. Aí o que aconteceu? Nós fomos implantar a cobrança em Minas. E sabe, olha o gargalo do sistema. A legislação de Minas aceita figura de consórcio para ser agência, mas não aceita a figura de fundação. Então, nós ficamos no impasse terrível, porque nós podíamos ser agência do domínio da União, mas não podíamos ser, e podemos ser agência do domínio do Estado de Minas, mas não podíamos ser agência do domínio do Estado de São Paulo. Então, o que nós fizemos? O próprio consórcio, usando a sua assessoria jurídica, fez todas as tramitações e aprovou uma fundação, Agência de Bacias, PCJ, para substituí-lo. E Minas Gerais ficou, mas não cumpriu, não conseguiram cumprir. Sabe o que Minas Gerais ficou de fazer? Uma mudança na legislação que permitisse aceitar a figura de fundação. Que se Minas mudasse a sua legislação, estava tudo resolvido. Criava uma fundação, atendia a cobrança de domínio da União, de domínio do Estado e de domínio de Minas Gerais. Muito bem. A partir de 2011, a Fundação Agência de Bacias PCJ assumiu a cobrança no domínio da União e do Estado de São Paulo. E quer saber a sua surpresa? O consórcio PCJ continuou sendo agência de Minas. Continuou sendo por um ano. Depois, nós entendemos, porque uma coisa que poucas pessoas sabem, mas o consórcio tem uma função. Nós somos uma entidade incubadora de legislações, incubadora de entidades. Quando nós tivemos aprovada a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Política Nacional de Saneamento em 2007, que foi oficializada em 2010, surgiu a figura das agências de regulação. Então, o consórcio PCJ criou a Ares PCJ, a agência de regulação do PCJ, fez ela funcionar por 2 anos, deu sustentabilidade para ela e desgarrou. A Ares PCJ ficou independente, depois de 2 anos de existência. Porque o consórcio PCJ tem esse perfil. Nós somos incubadora. Nós ajudamos Extrema a criar o PSA, ajudamos o Comitê de Bacias a criar um comitê, ajudamos o Comitê de Bacias a implantar a cobrança e ajudamos o sistema de saneamento a ter uma agência de regulação, né? Porque é o perfil do consórcio. Então, na realidade, Paulo, o que precisaria ocorrer no sistema, a gente pode ler na revista que a Rebob publicou, né, várias opiniões de autoridades brasileiras no sistema, e todos eles falam dessa reflexão que nós temos que fazer sobre o sistema, né? Nós temos, por exemplo, uma política que funciona maravilhosamente para o Nordeste, que é a política do Estado do Ceará. A política do Estado do Ceará funciona maravilhosamente para todos os estados do Nordeste. Já ela não se aplica tanto para o Sul e Sudeste. Então, o Plano Nacional teria que, nas suas diversas atualizações, repensar isso e estimular também que os conselhos de recursos hídricos fizessem essas adequações. Porque não é possível. Um Estado aceita que uma fundação seja agência. O outro Estado não aceita essa figura jurídica, só aceita a figura jurídica de consórcio. Então, é um gargalo que existe no PCJ hoje. Quem faz as funções de agência de bacia para a porção mineira, sabe quem é? O IGAN. O IGAN que faz. O IGAN tem um termo de cooperação com a Fundação Agência de Bacias PCJ, os recursos somam-se e são distribuídos. Então, são pactuações que nós somos obrigados a fazer para contornar os gargalos, ou, vamos dizer assim, as dificuldades que existem no sistema, principalmente dificuldades legais, são totalmente compreensíveis num país de dimensões territoriais como o Brasil, mas nas revisões dos planos de bacias, que são periódicas, né? Eu participei desde a criação do primeiro plano de bacias e participamos de todas as revisões, e nós sempre alertamos, sempre, o consórcio PCJ sempre contribui com essa... Gente, precisa ajustar essa história de quem pode ser agência.
Porque senão, você imagina, você tem que firmar um termo de cooperação. A legislação de Minas é diferente da legislação de São Paulo, que é diferente da política nacional. Então, na hora de você aplicar os recursos, você tem que ficar firmando acordos de cooperação com o IGAN, acordos de cooperação com o FEIDRO, acordos de cooperação. Então, você cria uma parafernália jurídica e burocrática que muitas vezes desanima até algumas pessoas de participarem do sistema, porque às vezes vê um recurso no caixa, mas ele não consegue acessar o recurso, porque não tem quem libere o recurso, quem faça a função de agente de liberação desses recursos. Então, responder a pergunta, Paulo, na realidade, isso é um gargalo que existe na política nacional e na política dos estados, e que as revisões, né, do Plano Nacional dos Recursos Hídricos deveriam criar, né, um grupo interestadual de diálogo com os conselhos dos recursos hídricos de todos os estados e resolverem isso. Se o Luiz Roberto Moretti, engenheiro civil, conseguiu achar um jeito de integrar 3 comitês de bacias, será que esses experts juristas que nós temos no nosso território nacional não conseguem resolver isso? Eu acho que está faltando esse assunto entrar em pauta, sabe? E eu insisto, sempre que abre as revisões do Plano Nacional, eu encaminho logo a minha proposta. Só que, por algum motivo, isso ainda não aconteceu. Respondi, isso não acontece só no PCJ, não. Acontece em outros estados brasileiros. Todos os estados que tiver essa condição de uma bacia de domínio do Estado e domínio da União, você tem esse conflito de legislações que provocam a existência de 2, 3 agências ou do organismo de gestão, no caso do IGAN, acabar fazendo as funções de agência. No PCJ, o DAE continuou fazendo o exercício como agência de bacias da cobrança do Estado, se não me falha a memória, até 2012. Aí foi criado, dentro da Fundação Agência, uma equipe especial para fazer o gerenciamento das 2 cobranças do Estado de São Paulo e da União, e também para fazer as funções de secretaria executiva dos comitês, que até 2012, quem fazia as funções de secretaria executiva dos comitês era o DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica. Então, aquilo que a Aparecida Vargas falou, que os consórcios tiveram uma missão extremamente importante, tiveram, mas eles tiveram sucesso porque estados como o de São Paulo, que tinha o DAE, estado como em Minas, como tinha o IGAN, tiveram esses organismos se oferecendo, como diz a Política Estadual dos Recursos Hídricos de São Paulo, né? Quando não existir uma agência, que o organismo do Estado, ou de qualidade ou de quantidade, exerça essas funções. E a 7663 é bem claro. Quando que você cria uma agência de bacias? Quando a região hidrográfica demonstrar criticidade ou estresse hídrico crônico e você conseguir comprovar que os valores arrecadados irão dar sustentabilidade a uma agência de bacia e a investimentos no sistema para conseguir a revitalização e a sustentabilidade hídrica e ambiental. Chicão, na verdade, a pergunta era exatamente para isso, né? Para mim, não, porque eu acompanhei toda Essas negociações. essa novela que tu contaste. Mas é importantíssimo, né, que as pessoas saibam que isso existiu, e entendam que quando se fala em ações pragmáticas, né, com o pé lá no fundo da fábrica, é isso. E quando se fala também que o sistema, nós precisamos ter coragem, né, de enfrentar os nós, né, os gargalos que o sistema tem, é isso, não é? Porque senão fica assim, é uma cena, né? Bom, agora, Mônica, tem 2 perguntas seguidas para ti, porque eu já esculhambei aqui Tá, com o nosso roteiro. tá joia. Chicão, muito, muito agradável, muito interessante, muito estimulante ouvir você, sabe? Nós não vamos ficar só nesse episódio, eu acho. Eu vou voltar numa questão que nós já tratamos um pouquinho, que foram os movimentos, né, que antecederam a publicação da 9433, né? Sim. Você falou, inclusive, que você saiu pelo Brasil para divulgar essa lei, né? Eu não sabia que havia tido um movimento assim, né?
Você acompanhou, né, pelo que você já falou conosco, os primeiros passos do movimento, né, da implantação do sistema de gestão da água no Brasil, inclusive o surgimento da Agência, Nacional de Águas. Aliás, Sim, quero ressaltar que você citou vários nomes importantes, né, que eu já ouvi falar, mas que não conheço, citou várias, instituições, né, vários marcos da implementação, do sistema. Mas agora, assim, eu vou te fazer um pedido, né, que vai muito, ao encontro daquilo que é uma proposta nossa também, né, que é ouvir um pouco das histórias, né, principalmente algumas histórias de bastidores, se você tiver. Então, eu vou te pedir, se você quiser, se você puder, para você nos contar uma história, talvez uma história séria e talvez uma história engraçada, se você tiver a respeito desses movimentos aí que antecederam aí ou do início da implementação, da implantação do sistema. a séria eu não vou envolver o Paulo Paim, mas a outra eu vou envolvê-lo, tá? Então é o Tá, seguinte, por mim começando pela tudo bem. séria. Começando pela séria. Então, o Santa Maria Jucu, consórcio Santa Maria Jucu, que tinha à frente Diane Rangel, João Jerônimo Monticelli, que estava pelo PCJ, Marcelo Mafra, pelo Tibagi, tem o Tabapuana também, na região de Assis, de São Paulo, e N outros comitês de bacias do Brasil, tiveram em mãos, em 92, o PL da Política Nacional dos Recursos Hídricos. Aí, em dezembro de 92, você é capixaba, não é? Eu Hein, nasci em Murilo? Minas, mas sempre vivi aqui no Espírito Santo, então sou mais Então, capixaba. Então tá. Então vamos dizer, foi em Vitória, no Espírito Santo, em dezembro de 1992, que todos os organismos de bacias em formação no Brasil se reuniram para discutir o PL da política nacional. E tinha algumas propostas estranhas, como, por exemplo, que os recursos da cobrança iriam para o Ministério do Exército. Os recursos da cobrança tinha uma proposta lá de alguém que ia para o Ministério do Exército, porque a água era uma questão de segurança nacional. Tá? Essas coisas constavam no primeiro PL da 9433. E isso tudo foi levado lá em dezembro de 92 para Vitória. Tinha aproximadamente 30 organismos de bacias, 30 organismos de bacias, e lá, é claro, nós rechachamos essas ideias e, e focamos naquilo que nós já tínhamos de experiência, né? Que nossos alunos de mestrado e doutorado nos traziam da França e Alemanha, que era a gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos, que os Uhum. recursos da cobrança seriam investidos e arrecadados na própria bacia, né? Na própria bacia onde ele foi arrecadado, que seria investido. Então, em 92, foram feitas emendas fantásticas em Vitória do Espírito Santo, coordenados pela Deise Rangel, que era a secretária executiva ou coordenadora geral do Santa Maria Jucu, né? A Diane, que depois foi trabalhar na Secretaria de Recursos Hídricos, teve uma história muito forte, né? A Diane foi que criou o Dia Nacional da Educação Ambiental, entre outras coisas. Sabe? Então, vamos dizer assim, quando ela estava na Secretaria dos Recursos Hídricos, a Diane organizou esse evento, eu estive lá em Vitória, e essas medidas todas migraram para Brasília. Uhum. E aí, em 95, nós voltamos em Vitória, no Espírito Santo. Já com uma figura, preparando já a história mais engraçada, né, pai? Já com uma figura presente, lá em 95, Raimundo Nonato Garrido, que depois se transformou no secretário nacional dos Recursos Hídricos. Na época, ele só era da Secretaria Nacional dos Recursos Hídricos. Ele era do Ministério do Meio Ambiente, Raimundo Garrido. Esteve lá em 95, e aí, lá em 95, em Vitória, foi que todos os organismos de bacias que existiam no sistema, e a Aparecida Vargas tem razão, praticamente tinham poucos comitês de bacias. Estava o comitê PCJ, tinha poucos comitês de bacias. Quem mais estavam presentes em 95 lá em Vitória eram consórcios intermunicipais ou consórcios intermunicipais em formação. Aí nós fizemos uma proposta extremamente forte. Viu, Paulo Paim? Foi lá que apareceu que os consórcios poderiam ser agência de bacias, tá?
Não sei por quê, né? Foram os consórcios que sugeriram a. E era uma maneira de agilizar a criação do sistema. Não tinha nenhum interesse pessoal dos consórcios nisso. Era simplesmente como vencer burocracias e agilizar o processo. Isso foi o Haroldo Cedras, que se transformou no relator do PL que gerou a 9433. Aí o Haroldo Cedras, em 95, veio para Piracicaba, e em Piracicaba ele fechou também com a presença de organismos de bacias do Brasil inteiro, ele fechou os últimos detalhes, com a ajuda de Gerson Kelma e outras figuras, o Gerson Kelma era deputado na época, e outras figuras que participaram. O Gerson Kelma trabalhou na relatoria também, antes do Haroldo Cedras, né? Os relatores que participaram estiveram aqui em Piracicaba em 95 e tivemos a última performance do PL, que acabou sendo aprovado em 97. Tá? Uhum. Aí o consórcio PCJ, junto com a SEMAR, captou um recurso, rodou o Brasil criando a lei, e, de repente, nós tínhamos o DNAE, né? Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica. E as pessoas defendiam, muitas pessoas ligadas ao Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, da BRH, defendiam que havia necessidade de ter uma agência acima de um departamento, que tivesse uma força superior. E aí surgiu a ideia da ANA, da Agência Nacional de Águas. Tá? Nessa época, o nosso amigo Paulo Paim já tinha sido eleito presidente do Fórum Nacional dos Comitês de Bacias, que nessa época nós já tínhamos, em 99, quando foi criado o Fórum Nacional dos Comitês, nós já tínhamos vários comitês de bacias, tanto do domínio do Estado de São Paulo como do domínio da União, de vários estados do Brasil. E aí o que aconteceu? Chegou a hora da indicação do presidente da ANA. E aí, essa é bastidor, tá? Aí, o sistema é ligado ao Fórum Nacional dos Comitês e da REBOB, que é a Rede Brasil de Organismos de Bacias, que a REBOB representava principalmente os consórcios intermunicipais e o Fórum Nacional representava os comitês. E eles interagiam. Na REBOB só tinha um comitê de bacias, que era o Comitê PCJ. A REBOB era composta normalmente por consórcios intermunicipais. Chegamos a ter mais de 50 membros da REBOB. E consórcios atuantes, com arrecadação e tudo mais. Aí o que aconteceu? Nos chegou que um professor universitário renomado da BRH seria indicado o presidente da ANA. Tá? E as pessoas do sistema estavam acostumadas com aquele que tinha nos ajudado a fazer a última redação do PL, que era Raimundo Garrido, e que, na ocasião, era o secretário nacional dos Recursos Hídricos. Uhum. Aí o que aconteceu? O Fórum Nacional dos Comitês e a REBOB passaram a divulgar o nome de Raimundo Garrido para ser o presidente da ANA. Esse bastidor aconteceu, rodou os comitês, os consórcios, e ninguém questionava o nome de Gerson Kelman, pelas suas capacidades, habilidades, respeitavam muito o Gerson Kelman. Só que o Raimundo Garrido é quem tinha ajudado a construção desde o PL até chegar na política. E ele era o secretário dos Recursos Hídricos. Ele já tinha coordenado a primeira reunião do CNRH, que foi em 98. Então, o Garrido já... E coordenar a primeira reunião do CNRH, que eu estive presente, vocês não fazem ideia o que é isso. É muito difícil, que ninguém sabia nem como isso acontecia. Quem passava a palavra para quem e por quê. Era uma coisa toda muito nova, era um sistema sendo construído, né? Então, as pessoas indicaram o Raimundo Garrido. E, de repente, o Senado aprovou o nome de Gerson Kelman. Não é, Paulo Paim? E aí, teve algumas pessoas, um tal de Francisco Carlos Castro Laós, Dalto Fávero Brov, que hoje é o diretor da área PCJ, Paulo Paim, que tiveram que fazer uma visita para o Gerson Kelman, e nós fizemos essa visita, e falamos para ele, bem-vindo, estamos juntos. Nós indicamos o nome do Garrido, porque ele era o nosso parceiro de PL, de criar a lei, mas desejamos todo o sucesso do mundo, estamos juntos e vamos trabalhar juntos. E assim aconteceu, e
foram criados comitês de domínio da União, como o do PCJ, através do Gerson Kelma, foi criada a experiência da cobrança no Paraíba através do Gerson Kelma, com apoio do Fórum Nacional dos Comitês e da Rebob. Esse bastidor, é claro que eu contei ele em 50%, viu, Mônica? Porque os bastidores... teve muita gente que ficou sem dormir, né, Paulo Paim? Teve muita gente que ficou sem dormir. Porque enquanto os fatos estão acontecendo, vai ser indicado, não vai, o Senado vai votar, não vai, as pessoas vão perdendo o sono, sabe? Aí depois Nossa, com certeza. aí a pessoa é indicada. Vamos para Brasília falar com ele, não vamos? Como fazer isso, né? E eu usei uma frase na ocasião que os colegas me respeitaram. E eu falei isso para o doutor Gerson Kelma na visita que nós fizemos a ele. Nós não somos membros do sistema de gerenciamento dos recursos hídricos? Somos. Então, a principal habilidade que nós temos que ter é o gerenciamento de conflitos. Então, nós estamos aqui para gerenciar um conflito e dizer que estamos juntos pelo bem do Sistema Nacional dos Recursos Hídricos. E o Gerson Kelma falou assim, perfeito, e eu quero anunciar o meu nome no PCJ. Tanto é que o nome do Gerson Kelma foi anunciado como presidente da ANA, no prédio da Caixa Econômica Federal, na cidade de Campinas. O sistema inteiro veio aqui para o PCJ e ele fez questão de vir aqui no PCJ, porque os ânimos mais animados eram, de certa forma, do Rio Grande do Sul também, sabe, Mônica? Mas aqui do PCJ, sabe? Então, ele fez questão de vir aqui no PCJ e foi aclamado como presidente da ANA aqui, com muita euforia e como o sistema deve ser, né? Compartilhado, descentralizado, participativo. E aí nós começamos a construir tudo o demais que você sabe. Esse é um dos bastidores. Eu estou escrevendo um livro, né? Eu tenho uma amiga nossa aí do sistema que já deu o nome para o livro, que chama Minha Vida Maravilhosamente Atrapalhada, sabe? É um livro só de bastidores. E eu juro que a gente faz um podcast só para apresentar isso. Os capítulos estão saindo, sabe? E é justamente de bastidores. Só que é difícil contar bastidores, porque muitas vezes você não pode citar nomes, porque às vezes tem essas questões de as pessoas se sentirem, né, com questões judiciais e tudo mais, né? Essa eu contei numa boa, porque, na realidade, eu acho que foi o primeiro grande exemplo de gestão dos recursos hídricos, de gestão de conflitos, de harmonia no sistema. Eu acho que foi um grande exemplo que o Fórum dos Comitês e que a Rebob deram, né? Eu vejo positivamente esse bastidor. Mas eu tenho umas 2 dúzias desses bastidores que você não faz ideia, sabe? Todos do sistema. Todos do sistema. O sistema teve de tudo, sabe? Teve comitê de bacias que, mesmo sem ter a cobrança, cobrava mensalidade. Não vou dizer o nome, mas tivemos intercorrências assim, porque as pessoas não sabiam direito o que era o sistema. Então, o mais importante que eu acho é o seguinte: as pessoas tomavam atitude. Tomavam atitude, organizavam pessoas e pensavam no gerenciamento. Eu acho que isso é que é a validade, é isso que nós temos que respeitar. E depois, mais à frente, eu vou dizer o que eu entendo que seja realmente importante para o nosso futuro. Prossiga para a sua segunda pergunta. Tá, muito obrigada, Chicão. Nossa, fiquei emocionada. O meu bastidor não foi prejudicial, não, né? Não, Foi mas tranquilo. olha, eu vou te falar a verdade, eu fiquei bem curiosa com as outras histórias que você disse que tem, achei sensacional essa ideia ali aí do livro, né? Concordo com É a você. Soraya, a Soraya do DE São Paulo, da Rebob, Aham, que sugeriu para mim. aham. E Concordo com você que é difícil, né? A gente precisa escolher as histórias de bastidores que a gente vai contar, né? Por conta das implicações que tem. Mas gostei muito de saber que isso é já algo está que no forno, muitos capítulos já está estão sendo prontos. feito. Já está no Sim, forno. Vai sair a qualquer momento. E são só qualquer momento. bastidores. É bastidores do início ao fim. O Paulo Paim está neles também, tá? Só para dizer. Ele deve estar em vários, né? Em Assim como vários, exatamente. ele deve estar em vários bastidores. Chicão, Exatamente. assim, é claro que nós poderíamos, como você falou no início, né, ficar conversando aqui por muito mais tempo, né?
não falamos de muitas coisas que você poderia Mas se você nos quiser, em 30 contar, segundos, nos eu respondo, ensinar. rapidinho agora. Se tiver alguma, aquela segunda pergunta, faça. Aí eu provo que eu consigo falar em 30 segundos. Vocês vão ficar abismados. Faz o teste, vamos lá. Tá, tá. Mas assim, o que eu quero dizer é que assim, a gente teria muito mais coisas para conversar neste primeiro episódio com você, porque vão vir outros, tá? Mas esse primeiro episódio ele está terminando. Então, o que eu vou te propor aí, como um desafio, então, que você mesmo colocou, é que você utilize esse tempinho final, né, para fazer as suas considerações finais da forma que você achar melhor. É sua palavra. Bom, primeiro, parabenizar vocês pela contribuição que vocês estão dando ao sistema. Tá? Isso não tem palavras. Obrigado. Muito obrigado, Mônica e Obrigada. Paulo Paim. Gratos. O sistema agradece. Segundo, dizer o seguinte: como o sistema nasceu, como ele foi concebido, foi derivado da Alemanha, da França, adotou-se o sistema francês, todas essas experiências são importantes. Até naquela publicação que eu falei, do Fórum Mundial da Água, edição especial, eu tenho um relato dos 25 anos do Conselho Nacional e passa todas as tentativas de reformulações do Conselho Nacional e etc. O que eu diria é o seguinte: a Aparecida Vargas lembrou, os consórcios foram importantes. Só que desde 2005, com a criação dos consórcios públicos, esses consórcios, como Associação Civil de Direito Privado, do Brasil todo, deve existir 5, o PCJ e mais 4. E nós, que inspiramos a política de 2005 dos consórcios públicos, foi o consórcio PCJ que inspirou a política do consórcio público. Tá? O Ministério da Cidade se inspirou no consórcio PCJ para criar essa política. Nós continuamos consórcio como Associação Civil de Direito Privado. Por quê? Porque nós temos as indústrias que fazem parte do consórcio desde 97 e os consórcios públicos são só municípios. Então, o que a Aparecida diz, que os consórcios tiveram uma figura extremamente importante, sim, tiveram, na construção do sistema. Agora nós temos que pensar o futuro. Nós temos que pensar na Política Nacional dos Recursos Hídricos, como ela está. Se nós temos gargalos, né, Paulo Paim? Sejam gargalos nas figuras de agência de bacias, sejam gargalos na própria sustentabilidade dos comitês de bacias, nós temos que pensar no futuro. E o futuro pode se inspirar em experiências como a Aparecida Vargas disse. Por exemplo, se você não consegue implantar a cobrança, os organismos do Estado voltados aos recursos hídricos, ao meio ambiente, assumam essas missões. Assumam essas missões com os seus funcionários, porque são pessoas técnicas, capazes de ter uma administração, de ter uma gestão, de capacitar pessoas. Nós tivemos um grande exemplo, em 1992, da Agenda 21. A Agenda 21 permite que você, através de igrejas católica, evangélica, de qualquer religião, clubes de serviço, Rotary Club, Lions, entre outras instituições e organizações da sociedade, que você crie diagnósticos, prognósticos e indique intervenções. E procure termos de referência e procure fontes de recursos. Então, muitas vezes, nós não precisamos de comitês de bacias perfeitos, com agências de bacias perfeitas e sustentáveis. O que nós precisamos é ter uma governabilidade que já existe, e eu entendo que a governabilidade nossa é muito boa, que é o arcabouço legal institucional, precisa só de alguns ajustes, e ajustar a governança. E a governança, muitas vezes, você pode ter uma região hidrográfica muito bem gerenciada só através de um comitê de bacias, com apoio de organismos e instituições do Estado ou da própria sociedade civil. Então, nós temos que pensar o futuro dentro de uma realidade brasileira, de um país que tem dificuldades de pagar tarifas mínimas. E quando você agrega valores extras, como o da cobrança numa tarifa que já está sendo difícil de ser paga pelo usuário, você agrava uma situação. Então, nós temos que pensar assim, pensar Brasil. E o que é pensar Brasil? Para cada região hidrográfica, existe uma solução específica. E nós que somos do sistema, e os jovens que estão adentrando no sistema, têm que
de uma maneira coletiva, todos nós juntos, os que estão chegando e os que já estão, os hidrossauros, encontrarem formas de ajustar o Plano Nacional dos Recursos Hídricos, de ajustar as legislações e, acima de tudo, garantir a sustentabilidade hídrica para todas as regiões hidrográficas do Brasil. Isso é possível. O próprio Fórum do Senegal estimulou projetos inteligentes de baixo custo. Então, nós temos que, aqui no país também, através do Conselho Nacional, do Fórum Nacional, dos ENCOBs e dos outros encontros, massificar a difusão de projetos de baixo custo que você possa aplicar através da própria sociedade, mas que traga o gerenciamento dos recursos hídricos com a água em quantidade e qualidade, e, é claro, o Plano Nacional dos Recursos Hídricos tem que ser o guarda-chuva maior, que não pode ser esquecido. Mas nós não podemos ficar esperando implantar a cobrança num comitê de bacias, para ir sustentar uma agência de bacias, e aí começar a trabalhar. Não, nós temos que começar a trabalhar hoje. Se existe um problema, nós temos 5 instrumentos de gestão na política nacional. É escolher qual dos 5 instrumentos, por onde dá para se começar, se é pelo plano de recursos hídricos, qual é o que dá para começar, e começar por ele. Eu apresentei isso num congresso de agência de bacias no Rio de Janeiro, em 2009, quando eu era o diretor-presidente da Agência de Águas PCJ, e os franceses gostaram da ideia. Se eu tenho 5 instrumentos, para cada região hidrográfica tem um instrumento que eu posso implementar primeiro. Vamos começar por ele. E, através dele, nós vamos construindo os demais instrumentos e vamos construindo a sustentabilidade hídrica e econômica de uma região hidrográfica e de um país. Seria isso. Olha, eu quero dizer que nós estamos extremamente felizes. É chovendo molhado, né? Porque nós estamos extremamente felizes. E essa tua fala de encerramento, a Mônica e eu, a gente diz amém, né? Porque nós Com temos dito, certeza. sabe, numa escala talvez menor, a gente tem dito isso em todas as oportunidades. Olha, está na hora, né? Já passou da hora de nós tirarmos a camisa de força, né? E começar a implementar, fazer gestão por onde está. Isso Por tem onde dá. aparecido muito aqui nas nossas conversas, não? Muito, Chicão, muitíssimo obrigado, muito, E muito eu que obrigado agradeço. mesmo. Eu, consórcio É, PCJ, nosso presidente, Botion, toda a equipe da Secretaria Executiva e toda a família PCJ, comitês, Fundação Agência, Ares PCJ, HEMA PCJ, agradecemos a oportunidade e parabenizamos essa iniciativa. Essa iniciativa é fantástica. Continue e tenha sucesso. Ah, muito muito obrigado. obrigada. Continue o Muito sucesso, porque o obrigada. sucesso já existe. O sucesso já existe. Continue o sucesso. Deem continuidade ao sucesso. Boa sorte. Eu queria Obrigada. fazer uma homenagem, até fico um pouquinho emocionado, mas eu queria que esse nosso episódio levasse o nome do Moretti, né? Porque Puxa um vida. Luiz grande, Roberto grande, Moretti, grande, saudoso. é, um grande amigo, um grande gestor, uma grande criatura. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado aí ao longo desses nossos episódios. Divulguem, assistam primeiro, divulguem, depois nos critiquem, mandem mensagem dizendo o que precisa melhorar. E até o próximo episódio. Obrigado, Mônica. Tchau, Chicão. Muito grato. Um abraço Tchau. forte.